quais os possíveis significados do ingresso de Júpiter no signo de Câncer. Eu sou a Vitória Jardim, astróloga profissional, e hoje a gente vai conversar sobre os possíveis efeitos desse trânsito, né? Para isso, a gente vai passar por alguns pontos importantes. Primeiro, a gente olha para os significados de Júpiter. Depois, a gente começa a interpretar o que Júpiter ingressando em Câncer pode significar. E eu sempre gosto de lembrar que trânsitos sobre o mapa natal, eles estão falando sobre uma tendência de um ciclo, de um momento de vida que você está vivendo. Superada essa parte mais inicial, aí chega a parte de entender como esse trânsito afeta o teu mapa. Porque a casa em que tu tiver Câncer vai ser a casa que tem um convite para um crescimento, para a expansão, justamente porque Júpiter vai estar ativando, ou seja, passando por cima daquela casa, tá? Por outro lado, tem uma outra casa no teu mapa natal que é onde Júpiter está posicionado, e essa casa também tem uma ativação. Também vai ser um chamado para te agir de forma mais intencional, com uma energia de fé, de generosidade e etc. Então, antes de a gente continuar a leitura, pega já teu mapa natal para te ver qual é a casa que tu tem o signo de Câncer, qual é a casa que Júpiter está no teu mapa, porque isso vai ser bem importante para fazer a interpretação desse ponto, tá bom? Então vamos começar. O que Júpiter representa? Ele é um planeta que a gente chama na astrologia tradicional de o grande benéfico, né? Até porque, astronomicamente, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então ele é um gigante, né? E aí ele traz consigo essas características grandiosas. Vamos pensar primeiro, como eu gosto de fazer uma divisão, dos aspectos subjetivos, né? Então, o que o Júpiter pode indicar no mapa de uma pessoa? Positivamente, ele é um ponto que representa otimismo, fé, né? Pode representar uma área de crescimento, pessoas que tiverem um Júpiter muito forte, seja pela dignidade, seja pela posição por casa, né? Por exemplo, um Júpiter angular, podem ser pessoas generosas, assim, bondosas, que acolhem o outro. Como eu falei, o grande benéfico, subjetivamente, ele traz essa característica expansiva para a pessoa, mas ele também, sim, é um planeta ligado às crenças, à nossa fé, por isso que ele também tem uma conotação de moralidade, de honra, né? De idealismo. Júpiter é um planeta também associado à justiça, à prosperidade, né? Como eu falei antes, que ele é o grande benéfico, ele traz essa benevolência, essa sorte, essa facilitação do quê? Bom, vai depender da casa em que o Júpiter tiver no teu mapa natal, né? Vai depender o significado que Júpiter tem no teu mapa natal. Mas de forma geral, essas são as características positivas que Júpiter pode trazer no mapa. Só que mesmo um planeta que é intrinsecamente benéfico, ele pode aparecer mais fragilizado no mapa. Então aí ele pode trazer consigo características mais negativas, quais sejam os excessos, o exagero, a arrogância, né? Como Júpiter, ele é o planeta da fé, da crença, daquilo que eu acredito, eu posso ficar muito certo daquilo que eu acredito, né? Posso ficar muito preso em uma visão específica, então um excesso de confiança, um excesso de orgulho, uma rigidez na opinião, né? Uma visão muito dogmática das coisas. E também Júpiter pode às vezes estar associado à indulgência, à preguiça, assim, né? Só que a gente também pode olhar, principalmente por uma ótica tradicional de astrologia, para características objetivas. Então, o que Júpiter pode estar representando em um mapa? O que Júpiter pode estar representando em um trânsito? Como eu falei que ele está ligado à justiça, né, à honra, à moralidade, ele pode estar representando juízes, advogados, políticos, né? Eu falei também que ele representa as questões da fé. Então, ele também poderia estar associado a homens eclesiásticos, figuras religiosas, né, líderes, sacerdotes, cardeais, né? Júpiter também é um planeta que fala de terras distantes.
né? Quando a gente fala que ele expande, que ele cresce, ele olha para o que está além, então ele também pode estar representando essa questão de viagem, de turismo, principalmente viagens para o exterior. Então pode falar de pessoas que trabalham com essas áreas, pode ser positivo para comissários de bordo, pilotos, pessoas que trabalham em aviação, né? Objetivamente, ele também fala dos estudos superiores, ou seja, da faculdade, da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado. Por exemplo, quem tem um Júpiter forte, quem tem um Júpiter na 9, alguma coisa assim, quando a gente tem esse trânsito de Júpiter por Câncer, pode ser um período legal para fazer um intercâmbio, ir para fora, né? Porque junta essa característica, por exemplo, um intercâmbio pela faculdade. Eu fiz isso na minha faculdade. Então, pega uma característica que Júpiter representa e com o fortalecimento da exaltação dele, que a gente já vai falar, isso fica ainda mais beneficiado, né? Fora que, principalmente na ótica tradicional, Júpiter ele está associado ao parto, ao nascimento de filhos, ele pode estar falando de aquisições, e aqui seria principalmente num aspecto mais imobiliário, né? Então, para compra de imóveis. Por que imobiliário, Vitória? Porque Júpiter está no terreno da Lua, né? Júpiter em Câncer tem esses temas de lar, da terra, da propriedade, questões familiares, super fortalecido. A gente já tem o grande benéfico, favorecendo o crescimento, a prosperidade e a abundância do quê? Dos assuntos de Câncer, né? Que fala de terras, heranças, propriedades, questões de família, né? Essas coisas que são herdadas. Então, esse aumento de patrimônio, compra de imóveis, pode ser um tema bem positivo nesse aspecto objetivo de Júpiter, tá? Então a gente venceu a nossa primeira parte, que foi olhar para os significados de Júpiter. Agora, eu já tinha dado uma adiantadinha, mas vamos entrar efetivamente em o que significa ter Júpiter em Câncer. Primeiro, você tem que saber que todo mundo tem Câncer em algum ponto do mapa, mesmo que você calcule seu mapa pelo sistema Plácidos, que é o que normalmente os sites calculam de forma padrão. Até pode ser que não haja a cúspide, uma linha de casa cortando exatamente no signo de Câncer, mas você precisa olhar onde tem aquele símbolo, né, que são como as patinhas do caranguejo no mapa, para entender que ali é a área que você lida com aquela questão de maneira mais emocional. Então, a forma como você vai viver a expansão de Júpiter também depende de onde está a tua lua natal, né? Isso é o que a gente chama de dispositor, porque quando Júpiter entra no signo de Câncer, é como se ele estivesse na casa da lua, né? E a lua é um planeta, né? Para astrologia a gente chama de planeta, na verdade é um luminar ou um astro, é mais técnico falar assim, que representa as emoções, a nutrição, a família, a proteção, né? Então, como é que esse Júpiter vai crescer no teu mapa, né? Como é que ele vai conseguir expandir, ganhar mais frutos daquilo que ele está se envolvendo? Isso vai ter a ver um pouco com a tua lua no mapa natal. E se você tiver, por exemplo, lua em signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, a busca de proteção vai ser através da ação, da coragem, da autoafirmação, vai ser uma pessoa que tem mais iniciativa, né, impulso emocional. Então, quando esse Júpiter entra em Câncer, se tu tem essa lua em fogo, ele vai atrás desse crescimento por um pouco mais de atitude. Já por outro lado, quem tem a lua em signos de terra, a busca da segurança ela vem através da estabilidade, de uma questão de um pouco mais de segurança, de previsibilidade. É uma pessoa que tende a viver de maneira mais prática, né? Tem foco em resultados concretos. Então, esse Júpiter em Câncer faz com que tu busque materialmente essa tua segurança. Agora, quem tem lua nos signos de ar, eu acho que antes eu não falei, né? Os signos de terra são touro, virgem e capricórnio. Agora, no signo de ar, que são gêmeos, libra e aquário,
essa segurança, esse pertencimento vem por meio das interações, da comunicação, das trocas intelectuais. Então, o ingresso de Júpiter em Câncer faz com que viva um movimento um pouco mais mental, de uso da razão. Então, é através dessas conexões que tu pode conseguir ganhos dessa benevolência do Júpiter em Câncer. E aí, por fim, quem tem Lua em signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, a busca de segurança emocional e o pertencimento vem através da emoção, da intimidade, de viver vínculos mais profundos, né? Então, esse trânsito de Júpiter em Câncer vem para um lugar de mais sensibilidade, de conexão às vezes com a memória, com as raízes, com a família. Por isso que não basta a gente só, olha lá onde é que tu tem câncer. Não. Antes de focar no ingresso de Júpiter em Câncer, é importante tu olhar o signo em que está a tua Lua, porque é ela que vai mostrar como tu te sente, como tu reage emocionalmente, o teu humor, e aí como tu tende a viver essa possível sorte, expansão que Júpiter representa. Só que, claro, lembra que eu falei que não é só porque é Júpiter que é benéfico, é só coisa boa. Eu também falei que ele pode ser dogmático, exagerado, né? Então, isso também é um ponto que precisa de atenção. Para além de pensar na casa em que se tem o signo de Câncer, a gente também tem que entender o que Júpiter em Câncer representa. Isso foi até uma dúvida que me trouxeram no direct. Para quem que é bom, né? Bom, assim, se tu ouviu meu podcast de Saturno em Áries, tu viu que eu tive um pouco mais de cuidado, um pouco mais de delicadeza ao falar dessa movimentação. Porque quando o Saturno está em Áries, ele está numa condição de queda, ele está fragilizado, então tende a representar alguma espécie de desafio. Por outro lado, a gente tendo o Júpiter ingressando em Câncer, bom, a gente vai para um lugar de exaltação. Então, tá no céu, o maléfico tá meio desconfortável, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um benéfico super confortável. E isso pode ser muito bom para quem? Para cancerianos, né? Canceriano não é só quem tem Sol em Câncer, gente. Canceriano é quem tem muitos planetas em Câncer, ascendente em Câncer, né? Tem uma ênfase nesse signo. Também é importante para quem é um jupiteriano, que pode ser uma pessoa que tem Sagitário forte no mapa, que tem um Júpiter em domicílio, né? Pode ser um pisciano que tem um Júpiter bem colocado no mapa, né? Então, para essas pessoas pode ser muito positivo. Mas, no geral, é um dos lugares mais fortes para Júpiter estar. Então, ele traz essa proposta de expansão, que é Júpiter, com uma base emocional, com acolhimento, né? Então, os projetos, eles vivem um momento de muita fertilidade. Quais projetos, Vitórias? Bom, todos os projetos que eu falei, primeiro, dos significados de Júpiter. Projetos que envolvem o exterior, questões acadêmicas, questões religiosas, né? Questões legais, jurídicas, para quem, sei lá, está com um BO na justiça, a depender de como esse trânsito te afeta no mapa, pode ser um momento bom para um ganho, né? E aqui a gente está falando dos significados naturais de Júpiter, que em qualquer mapa Júpiter vai falar sobre isso. Só que se tu quiser aprofundar um pouco mais, tu também pode pensar nos significados específicos de Júpiter no teu mapa. Isso está ligado às casas astrológicas, mas aqui a gente já tem muita coisa para falar, então eu não vou ficar focando nos significados específicos. Eu já tinha antecipado um pouco o que Júpiter em Câncer traz, porque, por um lado, a gente tem um planeta que tradicionalmente é quente e úmido. Quando eu falo uma coisa quente e úmida, não te dá a impressão que um ambiente quente e úmido traz condições para as coisas se proliferarem, né? É isso que Júpiter faz, ele multiplica, ele é fértil, ele é abundante. Então, Júpiter em Câncer é um momento, representa, né, esse ano que ele fica de junho de 2025 até junho de 2026, é um período muito legal para aumento de recursos, né? Mas também ele fala de uma característica de generosidade, hospitalidade, porque o signo de Câncer tem uma característica de acolhimento, né? E aí ele vem ainda com um cara generoso que é Júpiter. Então ele acolhe, ele é benevolente, tem compaixão, e eu acho que até uma coisa bem importante, se a gente vai pensar num cenário tenebroso que a gente está mundialmente falando, eu não costumo gravar
podcasts ou conteúdos a respeito de astrologia mundana, porque não é uma área que eu tenho muita expertise, mas a gente está num momento muito tenso de guerras e embates, assim, né? Então, ter esse, por um lado, o Saturno em Áries piora esse cenário, mas por outro lado, esse Júpiter em Câncer traz esse aspecto humanitário de proteção dos vulneráveis, né? E na astrologia mundana é um período legal para agricultura, para ganhos provenientes da terra ou da família, né? Mas a gente também pode olhar Júpiter em Câncer por uma perspectiva mais moderna, que fala muito de como nós nos sentimos, como individualmente experienciamos esse trânsito. E é um trânsito de expansão emocional, de poder crescer através de cuidado da nutrição, é a valorização das nossas raízes da ancestralidade, né? Então essa aproximação da família ou da sua própria história. Às vezes aquelas pessoas que têm dificuldade, eu atendo muito essas pessoas quando, por exemplo, fazem astrocartografia, de firmar raízes, encontrar um lugar para ser seu lar. Poxa, esse ano, né, junho de 25 a junho de 26, para encontrar esse lugar de criar um ninho de segurança afetiva, de desenvolver o pertencimento, é super favorecido, né? Então, a gente também pode pensar que tem profissões que podem ter um favorecimento ao longo desse ano, que são essas questões mais terapêuticas, os assistentes sociais, profissionais que cuidam de pessoas, né? Educadores, com certeza também, eles ficam com bastante ênfase. E antes de a gente entrar do trânsito de Júpiter em Câncer sobre as casas, eu quero lembrar que trânsitos sobre o mapa natal, eles representam um ciclo, um momento de vida. Diferente de quando a gente olha um trânsito sobre uma revolução solar, a gente está falando de o que tem de acontecer naquele ano, tá? Quando a gente está olhando um trânsito sobre o mapa natal, ele é mais um pano de fundo, é a vibe, né? A energia daquele momento que tu está vivendo. E aí eu começo falando agora com quem tem ascendente no signo de Câncer, quem tem a casa 1 em Câncer, que vai falar do corpo, da presença, da atitude, e o Júpiter ali ele vai trazer uma expansão pessoal, um aumento de vitalidade, né? Porque Júpiter ele é um planeta que eu falei, ele é associado a vida, a produção de vida, então ele está numa posição fértil, então a vitalidade nesse lugar de uma pessoa se colocar no mundo, a pessoa pode ter um pouco mais de carisma, de desejo de protagonismo, né? É um chamado para crescer através da sua identidade, etc. Mas eu lembro que nem tudo são flores, não é porque Júpiter está forte, isso é um ponto que vocês têm que atentar, que a dignidade de um planeta torna ele essencialmente forte. E quando a pessoa pensa numa pessoa ela é essencialmente forte, né? Digamos que, sei lá, a pessoa tem aquela complexão física que deixa ela muito parruda. Ela não precisa fazer muito esforço para tornar-se muito musculosa. Então, às vezes, ela pode exagerar. E esse Júpiter aqui, ele é uma tendência ao exagero, tá? Quem tem questões alimentares, a gente tem que ter cuidado aqui, porque tem um lugar de buscar segurança através da nutrição, da alimentação. A gente está numa condição super fértil, então até quando a gente falar de casa 5, por exemplo, pode ser um período legal para ter filhos, mas aqui pode ser um aspecto de alimentação, porque eu falei que a casa 1 fala do corpo, então excessos alimentares, né? Então pensa assim, de que forma que tu pode expandir sem perder o foco, né? Porque o signo de Câncer, ele é cardinal, então ele tem atitude, ele tem poder de agir, mas ele é de água, então ele troca muito com o ambiente. Aqui, às vezes, a questão foco precisa ser reafirmada para não se perder, tá? Agora, com relação à casa 2, significa que quem tem Câncer na casa 2, o Júpiter ele vai ampliar esse potencial de recursos. Então, pode indicar melhoras financeiras, novas fontes de renda, ou, já que a gente está falando do signo de Câncer, essa busca de mais conforto e de segurança.
Mas, da mesma forma, tanto na 1 quanto na 2, a gente poderia pensar na casa 2 o aspecto de gastos, mais gastos financeiros também, ou mais questão alimentar, porque na casa 2 são os recursos da casa 1, tá? A gente não está falando só de recurso financeiro, a gente também está falando de recurso material, a nível de alimentação. Então, o crescimento vem através de uma relação mais confiante com os seus recursos, né? A gente pode pensar que na casa 2, principalmente para uma leitura moderna, a gente traz um aspecto de autoestima também, né? A gente pode pensar em fontes de renda, que a casa 2 representa, que aliam o potencial Júpiter com Câncer, e aí eu lembro das profissões que eu falei antes, né? Psicólogo, assistente social, educador, pessoas que trabalham na área de turismo, pessoas que trabalham em áreas legais, né? Advogados, juízes, promotores e etc. Então te pergunta como tu pode ampliar os teus recursos de forma sustentável, né? Porque é muito positivo ter esse Júpiter transitando pela tua casa 2, afinal nós temos o grande benéfico exaltado na tua casa do dinheiro, tá? A casa 3, ela fala sobre um monte de assuntos, né? A comunicação, o cotidiano, as pessoas próximas, assim, tipo parentes, tios, primos, irmãos, vizinhos, essa relação que a gente tem com o meio. Então, esse trânsito, ele pode ser um convite para a gente expandir o diálogo, a conexão, né, com essas questões mais cotidianas e mais diárias. Pode ser um momento legal para te aprender uma coisa nova, tá em contato com saberes, né, com a vontade de compartilhar saberes, ensinar, sim, esse trânsito ele tem um envolvimento, não é só um Júpiter que vai num lugar mais mental, de razão, de entendimento, não, ele tem um envolvimento emocional. Então, aprender algo que realmente tu goste, né, fortalecer algum vínculo que talvez possa estar fragilizado com essas pessoas que eu falei, um irmão, um primo, um tio, algum parente que você não tinha mais muito contato, né? E a ideia aqui é a gente também não gastar demais energia com esses temas, né? Como eu disse, Júpiter é um exagerado, então às vezes ele pode trazer um hiperfoco para essa área da tua vida. Legal? Com relação à casa 4, o Júpiter ele está expandindo na questão domiciliar, né? Então a casa 4 fala da família, do lar enquanto casa, né? As raízes. Então pode ser um ano que tu te aproxime mais da tua família. Tanto porque tu precisa mais dessa família, quanto eventualmente essa família pode te demandar, se tu tiver câncer na casa 4, entende? Só que é um lugar de crescimento, é um Júpiter que está trabalhando de forma muito positiva, então não pensa que é ai que saco, estão me cobrando, estou devendo, não, é uma aproximação, é um crescimento, é um fortalecimento nas relações íntimas aqui, né? E a gente pode olhar também por um aspecto mais subjetivo de busca de segurança emocional, né? Então, se tu, sei lá, tá querendo comprar apartamento na casa 4, a gente fala dos imóveis, ó, é um momento super legal para fazer esse tipo de investimento. Reformar, né? Ir morar com alguém, formar essa base, esse vínculo emocional, pode ser um ano muito legal. E aí é só tu te perguntar que tipo de lar tu quer construir, né? Agora, com relação à casa 5, é uma que eu tinha antecipado, que pode ser um período super fértil para quem deseja ter filhos. Como eu disse, Júpiter, ele fala dos filhos, e ele está no domicílio da Lua, no signo de Câncer, né, que fala de fertilidade. Então, para esse projeto de maternar, pode ser muito positivo. A gente pode ir para um viés mais moderno, de projetos criativos, né? Então, ter um novo projeto. Então, o gestacionar, o parir, ele não é só de um filho, né? Pode ser o maternar de um projeto, pode ser um maternar de um pet. Hoje em dia, vocês sabiam que os pets eles estão representados pela casa 6, tradicionalmente? Animais de pequeno porte estão representados pela casa 6, enquanto que animais de grande porte são representados pela casa 12. Isso numa leitura tradicional.
Mas eu, assim, me pergunto se a gente consegue fazer uma leitura tão traduzida, assim. Por exemplo, você sabe aquelas pessoas, tipo a minha avó? A minha avó é daquelas pessoas que sempre teve cachorro, mas cachorro sempre ficou fora de casa. Cachorro não subia na cama, sabe? Aquela visão de cachorro como bicho mesmo. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem os pets indo, sei lá, fazendo plano de saúde, vivendo mais, a veterinária evoluiu, as pessoas querem ter mais pet do que filho, a depender da faixa etária. Então, às vezes, eu acho que a gente pode até encaixar, fazer uma leitura ampla de que a Casa 5 poderia um pouquinho trazer esse lugar de cuidado de pet, né? Se para ti os pets, inclusive os meus pets falaram bem na hora que eu estava falando deles. Eu tô com o meu microfone no cancelamento de ruído, mas também não é mágica, né? Mas se para ti os pets têm esse lugar de criar tipo filho, então a gente poderia pensar que essa Casa 5 favorece para isso. A Casa 5 é a casa do amor, da diversão, né? Para a astrologia tradicional, a casa da boa fortuna. Então é um momento para se divertir, mas é uma diversão através dos vínculos. Então pode ser um namoro, né? Que mais para frente pode virar uma relação mais séria, se tornar um casamento. Então se pergunta como viver com mais prazer, mas ao mesmo tempo com propósito. Júpiter foi uma palavra que eu não mencionei antes. Júpiter é sim um planeta que nos convoca a fazer as coisas com propósito. A casa 6, agora que a gente vai passar a ler, é uma casa de rotina, de deveres, de demanda, de atenção com a saúde. Aqui, diferente de quando eu falei de Saturno em Áries, é um trânsito que é positivo, ainda que para a astrologia tradicional essa seja uma casa maléfica, é um trânsito positivo. Então, eu vejo que ele pede para te adotar hábitos mais saudáveis, né? Fazer o que está ao teu alcance da melhor maneira possível, até porque às vezes o Júpiter ele pode ser meio displicente, ele pode não estar muito preocupado com aquilo que é cotidiano, mundano, ele é um planeta mais de ideais, né? De ideais elevados, da fé. Então, às vezes, quando a pessoa está muito nesse lugar ideal, ela pode estar distante do que é real. A casa 6 é uma casa de contato com a realidade, com os deveres. Pode representar para ti que tem câncer na casa 6 um período de mais trabalho, novas tarefas, aumento das responsabilidades. Antes eu falei, retomei o assunto de profissões ligadas a esse Júpiter em Câncer, e aqui eu trago de novo, antes eu falei com relação à casa 2, que fala da renda, do trabalho, do dinheiro que vem do trabalho, né? E aqui é muito mais ligado às rotinas, às responsabilidades, ao trabalho mesmo. Então, aqui a gente só tem que cuidar com o excesso de tarefas, né? Porque é Júpiter, é o muito. Então, se pergunta como tu pode crescer, né, no teu trabalho, na tua rotina, nos teus deveres, sem perder a qualidade de vida mesmo. Agora a gente entra na casa 7, que fala das parcerias, sociedades, e esse Júpiter amplia os vínculos, né? Traz novas oportunidades de relacionamento, tanto de um lugar afetivo, quanto de um lugar profissional. E eu relembro aqui que a casa 7, ela fala de acordos, uniões formais. Então, o namoro com uma pessoa, ele está muito mais ligado a uma casa 5. A não ser que, por exemplo, nos arranjos atuais, a gente está pensando nas pessoas que moram juntos, já pagam aluguel juntos, né? Ou que. Porque isso daqui, para o nosso ordenamento jurídico, praticamente é uma união estável. E uma união estável tem um contorno legal, entende? Na casa 7 a gente tem esse contorno legal, a gente tem a obrigação com o outro, os deveres. Então eu gosto sempre de fazer esse adendo. Nada é muito fechado na astrologia, a gente tem que entender qual é o intuito daquela casa, né? Se na casa 1 é eu comigo mesmo, a oposta que a casa 7 é eu com o outro, né? Então, esse trânsito de Júpiter em Câncer pode indicar um início de novas parcerias, pode ser a formalização de um relacionamento, né? Porque Câncer fala da família, então pode ser se formar família junto. É bem legal para o crescimento de uma relação, seja ela
amorosa, seja ela profissional, porque Júpiter ele é benéfico, então ele não está num lugar de egoísmo, né? As pessoas vão estar num lugar de generosidade, de otimismo. Então, se esse Júpiter estiver passando na tua casa 7, é o momento de tu te perguntar que tipo de relação que tu quer construir a partir de agora, porque tende a ser um momento legal para as pessoas certas aparecerem na tua vida, tá bom? Com relação à casa 8, para quem tem câncer na 8, Júpiter vai promover um crescimento através de processos de transformações. A gente não pode desconsiderar, né, a natureza intrínseca da 8, que fala assim de perdas, de mudanças, de transformações. Então, aqui é um momento de integrar, olhar para aquilo que tu está sentindo para conseguir trazer uma resposta de crescimento, né? De entender o ciclo que precisa ser encerrado, por exemplo. A casa 8 ela também fala de finanças compartilhadas, então assim, sei lá, né? Se tá ruim aí o dinheiro do casamento ou da sociedade, que eu tinha falado antes, pode ser um momento para resolver essas questões financeiras conjuntas. A casa 8 ela também vai falar de heranças. Poxa, essa daqui, se tu tá com algum processo de herança pendente, né? Porque assim, a herança não costuma ser um processo juridicamente rápido, né? Então, a gente tem 1 ano desse trânsito. Provavelmente, isso daqui pode ser positivo se tu já perdeu uma pessoa, tá esperando algum processo, né? Ter finalização. E aí, esse Júpiter ativa a tua 8. Poxa, de repente tu ganha o terreno lá que tá preso na justiça, disputando entre os netos. Pode ser alguma coisa assim. Então, a principal reflexão aqui é entender o que precisa ser transformado, né? O que precisa ser mudado na tua vida, porque a casa 8 ela sempre vai estar nos provocando, não de maneira muito gostosa, mas assim, é melhor ser provocado na casa 8 por um Júpiter em Câncer do que, por exemplo, por um Saturno em Áries. Agora, a casa 9, que fala do exterior, de cursos superiores, da religião, é um trânsito de Saturno, desculpa, eu falei de Saturno antes, de Júpiter em Câncer, que favorece o crescimento espiritual. Então, para ti que está tentando ficar mais assíduo em alguma prática religiosa, né? Para ti que está querendo ir para o exterior, putz, ano ótimo para isso. Ah, vai lá, ou quer fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, quer terminar a faculdade, né? Para a questão acadêmica é muito positivo, porque ele pode indicar viagens longas, né? Pode, por exemplo, facilitar algum processo, já que Júpiter é o exterior e Câncer fala da questão familiar, hereditária. Para quem está tentando uma dupla cidadania, é bom para isso, né? Para quem está tentando entrar numa faculdade fora, pode ser positivo para isso. Então a gente tem um bom momento para explorar culturas, saberes, né, novas crenças. A casa 9 na astrologia moderna, ela é uma casa de crescimento e expansão. Então é um período super positivo aqui. Já a casa 10, que começa com o meio do céu para o sistema Plácidos ali do mapa, ela vai falar da carreira, da reputação, né? E aí, poxa, um Júpiter, ele expande essa carreira. Pode ser um indicativo de novas oportunidades, de crescimento profissional, poderia indicar uma promoção, né? Um lugar de maior visibilidade, uma conquista, né? Porque é isso, Júpiter em Câncer, ele é fértil, ele premia, né? Ele dá o prêmio para quem soube fazer o trabalho direitinho. Pode ser que não necessariamente venha a. Não quer dizer que seja o momento de tu já estar nesse lugar de reconhecimento, mas pode vir essa vontade de alcançar posições de destaque, né? Ser mais ambicioso e tal. E aqui a gente fala muito de uma questão que eu falei antes da fertilidade, né? De legado. Então, te pergunto, o que tu quer deixar nessa trajetória profissional, né? Porque a nossa carreira não é só um trabalho, é um lugar que é construído, né? Então, como é que tu quer construir esse lugar? Júpiter em Câncer, ele te chama para construir de forma afetuosa, né? Fiel àquilo que tu acredita e etc. Com relação à casa 11, que na astrologia moderna está muito ligada a projetos coletivos, a amizades, ao futuro,
Já na tradicional fala do apoio, da sorte, né, que a gente tem, de pessoas que nos dão um suporte e tal. Então, esse é um trânsito que amplia o campo social, né? Ajuda projetos assim. Então, se tu tá dependendo de várias pessoas, ou tu tá entrando num projeto que tem várias partes envolvidas, né? Depende de alianças e tal, pode ser um período super positivo nessas causas coletivas, né? Aqui é um momento de muito entusiasmo, mas às vezes excesso de empolgação, cuidado para não prometer mais do que tu consegue entregar, e é um ótimo momento para tirar sonhos antigos do papel. Com relação à casa 12, que está muito ligada aos bastidores, ao inconsciente, a o ingresso de Júpiter em Câncer é mais um chamado para um crescimento interior, né? Diferente, por exemplo, da casa 10, que é uma casa que a gente cresce para fora, assim, para a profissão, para os outros verem. Na casa 12 é um lugar mais de reflexão, de contato com a espiritualidade. Também pode ser um momento para encerramento de ciclos. Se tu tem vontade de fazer algum retiro, sabe? Eu já tive vontade, nunca consegui me organizar para fazer, porque eles geralmente são um pouquinho longos. Mas sei lá, retiro de yoga, retiro religioso, o que for. Esse ano que Júpiter tiver ativando a tua casa 12, pode ser um lugar muito legal para te explorar essas terapias mais profundas, né? Essa conexão com práticas espirituais. Então, é um trabalho de bastidores, tá? Então, não é dos trânsitos mais fáceis. Sempre que eu for falar de casa 12, vocês vão ver que eu vou trazer um contexto de desafio. Mas aqui, por ser um trânsito benéfico, assim, eu acho que é um desafio muito positivo, tá? Que ele vem para uma evolução, que ele vem para um crescimento. Talvez tu precise te isolar, mas eu acredito que ao fim desse processo que tu deve estar passando, que demande um isolamento, tu vai te sentir muito mais forte, muito mais seguro, muito mais alinhado com o teu propósito. E aqui a gente fechou as 12 casas astrológicas nas quais vocês têm o signo de Câncer, porque significa que essa casa vai estar ganhando um impulso de Júpiter, de sorte, de crescimento, de possível exagero, de fé e etc. Só que também, para análise de trânsitos, é super importante olhar a casa em que você tem Júpiter no mapa natal, porque vai ser essa casa que vai ganhar daí a energia canceriana. Tu entendeu o que eu fiz aqui? É tipo uma questão cruzada. A casa em que tu tem câncer, tu ganha a energia de Júpiter. Já a casa que tu tem o Júpiter, tu ganha, entre aspas, a energia de câncer. E aí, essa ativação da casa do Júpiter natal, ela é positiva para a gente rever crenças e valores, né? Mas adormecidos, ou questões que foram passadas para a gente por família, né? Aquilo que a gente acredita que nossos pais fizeram, essas crenças e valores que vêm de maneira muito hereditária. É um momento também de se sentir mais motivado para buscar crescimento, porque eu falei que é uma energia muito fértil, e a fertilidade pode vir através da criação, dos projetos, dos filhos, da atitude, né? E é uma ativação que mexe muito com a gente emocionalmente. Então, a casa em que tu tem Júpiter vai acabar tendo um envolvimento emocional muito grande. E aí é um convite para expandir possibilidades, né? Tu pode abrir portas que antes pareciam fechadas. De novo, por quê? Porque tem esse aspecto da fertilidade, esse aspecto da confiança. E aí é um lugar de ser protagonista no processo de crescimento, né? A gente quer que se tenha uma questão de confiança, que vem naquele aspecto bem espiritual, né, de confiar que tem algo que foge das nossas mãos, mas a gente precisa agir, né, com propósito para poder alcançar aquilo que estamos buscando. Então, quem tem Júpiter na casa 1 acaba ganhando no aspecto carisma, presença, capacidade de atrair oportunidades, né? A pessoa
com esse Júpiter estando em Câncer, ela fica mais magnética, entre aspas, né? Ela consegue atrair para si, porque ela estabelece vínculos de forma muito eficaz. Então, esse tom de Câncer vem num lugar de crescer, evolução, né? Mas com acolhimento, já que a Casa 1 fala do corpo físico, pode ser esse lugar de cuidar de si, né? Afirmar-se, mas em cima daquilo que tu realmente é, não aquilo que tu acha que deveria ser, aquilo que tu vinha sendo, tá bom? Agora, com relação à casa 2, que a gente já falou, né, dos recursos, da finança, se tu tem o Júpiter na 2, bom, aí é um momento bem importante para crescer financeiramente por fontes que estão ligadas com a energia canceriana, que pode ser da família, pode ser pela questão imobiliária, alimentar, né? Câncer fala de nutrição, de proteção e etc. Então, o tom de Câncer que teu Júpiter vai ganhar, ele fala para ganhar com o que nutre, né? Ganhar com o que protege, com o que te cuida, de certa forma. Mas, de novo, como eu falei, que pode ser também gastar com isso. Então, cuidado com excesso de gastos na questão de alimentação e etc. Na casa 3, é uma ativação da capacidade de comunicação, de ensino, e já é muito legal, né? Ter um Júpiter na casa 3 já é uma pessoa que tem uma habilidade de se conectar, de ensinar, de explicar. Então, ainda com a característica canceriana aqui, tu vai fortalecer o vínculo que tu desenvolve com as pessoas que tu tá ensinando ou com quem tu tá aprendendo. Já que eu disse que na casa 13 a gente tem um pedaço da família, né? Os parentes, irmãos, tios e primos, também é um momento legal para se aproximar deles, porque a gente tem a tônica do signo de Câncer ativando essa tua casa 3. Agora, quem tem Júpiter na casa 4, a gente tem uma ativação dupla no sentido de Câncer para a astrologia moderna está super ligado à energia da casa 4, né? Em termos de analogia mesmo. Então, esse lugar de acolhimento, de pertencimento, de segurança emocional, pode ser aquela vontade de cuidar da casa, fazer melhorias no lar mesmo, pode vir num lugar mais de conexão com a família ou algo que te traga esse lugar de acolhimento mesmo. Agora, se tu tem Júpiter na casa 5, bom, aqui é outro ponto de potencial gravidez. Se tu deseja ter filhos e tu tem Júpiter na casa 5, saiba que esse trânsito de Júpiter pelo signo de Câncer, ele é um momento de muita fertilidade, né? Porque tem esse florescimento da capacidade criativa. Mas não só isso, a gente pode pensar ter um hobby novo, mas um hobby de um lugar mais sensível, né? Porque Júpiter está em Câncer. Então, digamos que tu tem Júpiter na 5 e aí tu, sei lá, vai tentar pintar. Pintar tá super na moda, né? Aqueles livrinhos, pintar, dançar, vai para como é clube de leitura, alguma coisa assim. Eu diria que algumas atividades dessas podem ser legais. Agora, se tu tem Júpiter na 6, Júpiter na 6 não costuma ser uma configuração à exceção do signo, né? Não sei que tu tenha, sei lá, um Júpiter em Virgem, mas ele não costuma ser uma configuração de muito cuidado, atenção à saúde. Então, aqui é legal, é um período legal para te fazer os teus exames, ver se está tudo ok. Se tu for mulher, eu diria exames ginecológicos e tal, porque câncer está super associado a seios, né, a ovários e tal. É um período legal para se cuidar. E a casa 6, por também estar associada a trabalho, né? Então, se o teu Júpiter está na 6, esse Júpiter tem alguma influência no trabalho, pode ser uma nova oportunidade de trabalho, sabe? Que venha por uma pessoa próxima, Câncer, né? Vínculos, ou uma oportunidade de trabalho que tu esteja mais envolvido com cuidado, com crianças, essas características cancerianas aqui. Quem tem Júpiter na 7 quer dizer que esse Júpiter tem influência na área do casamento e das parcerias, né? Então, pode ser
um momento de crescimento dessas relações, mas vem uma conotação de mais profundidade emocional, porque às vezes esse Júpiter, ele está muito preocupado no crescimento, na ampliação, né, na evolução, e às vezes não consegue ir a fundo nessa relação. Então é um lugar de trazer mais profundidade para esses vínculos, nutrir as alianças, né, construir parcerias num lugar de muita confiança, né? Então a pessoa se relaciona com mais afeto e se sente mais protegida pelo outro também. Quem tem Júpiter na 8, aqui, com esse trânsito de Júpiter em Câncer, pode até ser um ganho financeiro, aqui até mais forte do que antes, quando eu falei da casa 8, é um indicativo mais forte de ganho financeiro que venha de herança, de terceiros, soluções de crises, né? Na casa 8 a gente tem as crises, os encerramentos, os términos, as perdas. Então aqui esse Júpiter ele tá conseguindo curar, transformar os padrões de certa forma e também, né, receber a ajuda do outro. Se tu tem Júpiter na casa 9, eu já tinha antecipado, né, que ela fala da religião, do ensino do exterior, de questões legais, né? Então, por exemplo, se tu tem um processo que está envolvendo imóvel, um terreno, poderia ser positivo aqui para ele se desenvolver em teu favor. Se tu está querendo viajar para o exterior, é um período de desejo de conhecimento, de expansão, então é uma fase ótima. Se tu tem essa vontade de ir para o exterior, tu já tem um Júpiter de 9, viajar para o exterior com esse trânsito faz com que tu consiga viver muito aquela cultura, aquela experiência, né? As viagens, elas têm um sentido, de certa forma, né? Não é só, turismo, vou lá bater foto da Torre Eiffel. Não, a pessoa tem, de fato, um envolvimento com esse lugar. Agora, se você tem um Júpiter na casa 10, ele é um Júpiter forte, porque ele é um Júpiter angular, né? E ele estando na casa da carreira é uma promessa de crescimento, de ser visto como alguém que lidera, mas é um líder muito protetor, então tu pode conseguir uma promoção, até porque o signo de Câncer é um signo cardinal, então ele pode estar representando começos, inícios, né? Mas é esse crescimento através do cuidado, da proteção ou do apoio. A Lua, ela fala desse apoio que a gente recebe do outro, né? E Júpiter, como eu falei, estando em Câncer, ele está na casa da Lua. Então, tu pode se tornar uma figura que é referência para as outras pessoas, alguém que é líder de forma empática, né? Agora, se tu tem Júpiter na casa 11, essa é justamente para a astrologia tradicional a casa que ele tem em Júbilo. O que é o Júbilo? É a casa onde o planeta ele fica muito feliz, ele fica acidentalmente dignificado. Então, quem tem Júpiter na casa 11 já é uma configuração positiva, tá? Já são pessoas que podem ter apoio, suporte, ajuda, sorte. Tudo vai depender também da condição do Júpiter. Eu estou só falando de uma dignidade acidental para a astrologia tradicional. Mas a gente tem um indício de ser uma pessoa que tem apoio. E aí, com esse Júpiter, então a gente tem a pessoa que tem o Júpiter em Júbilo e ainda no trânsito ele vai estar exaltado. Então é um momento de chamar os teus networkings, sabe? Expandir os círculos sociais, liderar grupos, ganhar apoio das pessoas, desengavetar projetos e, tipo, ativar as pessoas. Eu queria fazer tal coisa, mas isso é difícil, eu dependo de sei lá quem, sei lá o que. Não, vai atrás dessas pessoas. É um dos melhores momentos para te conseguir fazer isso. E aí, quem tem um Júpiter na casa 12, acaba que todo esse poder de expansão que Júpiter representa vai para esse lugar mais de inconsciente, de bastidores. Então é um momento de um recolhimento produtivo, de uma cura no aspecto emocional, né? Então, um período super importante para estar fazendo terapia, entendendo os seus padrões. Aí pode ter mais vontade de aprofundar em alguma
técnica, em alguma prática, meditar, né? Ou até frequentar lugares que a Casa 12 representa. A Casa 12 fala de ambientes de isolamento, tipo hospitais, presídios, né? Sei lá, pensa talvez em um trabalho voluntário que tu eventualmente queira fazer, porque eu falei que esse Júpiter em Câncer tem um aspecto muito de proteção, de vínculo, de cuidado, então ele talvez possa trazer um propósito, né? Ufa, conseguimos finalizar. Então a gente começou olhando, vamos fazer uma grande revisão aqui, né? Os significados gerais de Júpiter, de maneira subjetiva e objetiva. O que Júpiter em Câncer representa? Lembrando que para isso a gente deu uma olhadinha também no elemento da Lua, porque essa Lua vai ter influência na forma como esse teu Júpiter se comporta. Aí a gente passou para Júpiter transitando sobre as tuas 12 casas, ou seja, tu olhou onde é que tem Câncer no teu mapa e aí a gente trouxe as interpretações de cada casa. Depois tu olhou onde é que tem o Júpiter no teu mapa e aí a gente olhou para como ele vai ser ativado por esse trânsito de Câncer. Legal? Então agora tu mais ou menos já sabe aonde a vida está pedindo para ti confiar um pouco mais e investir esforços para crescer. É isso. Eu falei muitas vezes aqui, é um período de prosperidade, fertilidade, crescimento. Então, para isso a gente precisa manter-se consciente dos nossos processos, né? A par da onde a gente quer investir a nossa energia, para que o grande benéfico possa realmente nos premiar com coisas positivas, certo? Espero que tenha feito sentido para ti. Me segue lá no @viastrológica, pode trazer as tuas dúvidas ou sugestões para o próximo podcast. Espero que tu tenha gostado e fique com os astros.